O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração. Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Por favor, podem se assentar, sejam bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em especial cumprimentar aos seminaristas que estão hoje na Santa Dulce dos Pobres, minha primeira paróquia, o seminarista Vinícius, que está na filosofia, se não me engano, e o seminarista Rômulo, que está aí, quem sabe, se preparando para a ordenação diaconal daqui a um tempo. A você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, e você que está conosco pelo canal no YouTube, eu peço que você possa dar o seu like, que faz grande diferença para nós. Nos encontramos nas últimas horas, últimos dias antes do Natal, 22 de dezembro, e escutamos do livro de Samuel, o momento em que Ana leva Samuel, aquele que Deus chama, para oferecê-lo no templo, não como um sacrifício, não como um sacrifício que teria sangue, mas entregar a Deus aquilo que de melhor ela recebera. Ana era estéril. Antes do trecho que nós escutamos, ela fora ao templo, se encontrara com Eli e teria pedido um filho. Vale sempre lembrar que no contexto bíblico, uma mulher que não tem filhos é uma mulher fadada à morte. Para um judeu, não ter filhos significa estar fadado à morte. E a morte é a aniquilação total. Ela precisava de um filho. Ela queria um filho. E pede isso ao seu Senhor. E o recebe. Vai, como preceito, levar um novilho de 3 anos, 3 arrobas de farinha e um odre de vinho. Oferece estas coisas que levou, mas o ponto mais importante, mais intrigante, aquilo que ela mais pediu a Deus, ela oferece ao próprio Deus, o Filho. Essa imagem é tão significativa porque lembremos outras mulheres que foram estéreis e tiveram filhos. Lembremos, por exemplo, aquelas imagens de Maria, Isabel. Mas lembremos também de outros que foram chamados a uma missão importante. Sansão, que até poucos dias nós falamos dele, que seria um pequeno sol. João Batista. Agora Samuel nasce, é entregue ao Senhor e a sua vida inteira será destinada ao seu Senhor.
Samuel é como se fosse um anúncio daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo o é. O Senhor é apresentado no templo. Nasce de uma virgem, portanto uma mulher estéril, porque uma virgem naquele contexto era considerada estéril. Nasce de uma virgem que recebe uma graça, um dom, nasce, é apresentado ao templo, tem um destino de servir ao seu Senhor por inteiro, conduzir o seu povo aos moldes de Moisés, à fidelidade do seu Senhor, como todos os profetas, deixar com que a palavra seja pulsante e religar toda a humanidade àquele lugar, ou melhor, àquela relação que estávamos fadados ou condenados a não ter mais. A condenação de não termos um relacionamento de proximidade com o nosso Deus. Ele, Jesus Cristo, resolve isso por completo. E na narrativa que hoje temos, é muito interessante que a mãe de Samuel leva um novilho para ser oferecido. O trigo, a farinha, da qual se faz o pão. E o vinho, que é sinal de alegria. O novilho, lembrando o sacrifício. O trigo, lembrando o pão, que é o próprio Senhor da vida que nos alimenta. E o vinho, o próprio Senhor, que é a fonte de toda alegria, que é citado nas bodas de Caná como a grande alegria de todo o relacionamento. Fazendo uma síntese para não abrir muitas janelas e fechar o raciocínio para vocês entenderem a riqueza do que nós estamos celebrando. Samuel, chamado a servir o seu Senhor até os últimos dias. Nosso Senhor Jesus Cristo serve ao nosso Pai e a nós. Nos chama a caminhar com Ele e percebemos que só tem uma coisa agora, depois de sua entrega total por nós, que nos separa da relação com o nosso Deus. Só uma coisa: o nosso querer. Querer ou não estar com Ele. Querer ou não ficar com Ele. Querer ou não fazer a sua vontade. Não no tempo dos outros, mas no tempo dEle, amadurecendo segundo a graça dEle. Lembrar-nos que a farinha, que é o trigo macerado pela história, é também um pouco de nós, entregue ao Senhor, que nos transforma num pão que alimenta para a vida. Estar com Ele, com o Senhor Jesus Cristo, é fazer-se também pão. Não é à toa que Jesus nasce em Belém, a casa do pão. Não é à toa que o Senhor no Evangelho de João vai se dizer o pão da vida. E fazendo com que o nosso viver seja a expressão do pão da vida, que é Cristo. Viver a mais singular alegria, que não é de termos as nossas coisas segundo as nossas vontades. É a alegria de participar de uma relação onde, apesar de nós não reconhecermos, e me perdoem, muitos de nós não reconhecem. Muitos de nós não reconhecem que o mais difícil para estar conosco Deus fez,
E o mais fácil, que é escutar a sua palavra e se dispor a caminhar com Ele, nós colocamos empecilhos. É ou não é? O mais fácil é se colocar à disposição de caminhar com Ele. E nós conseguimos dificultar isso. E não é por causa dos outros, ou por causa o modo com que as pessoas vivem, por causa que existem problemas na igreja. Não é porque existem pessoas que são incoerentes. Não é esse o problema, não. Definitivamente não é esse o problema. Porque quando nós queremos muito uma coisa, nós corremos atrás com todo o afinco e fazemos todo o necessário. E quem estiver aqui nessa igreja discordar de mim, me prove. Até para o mais absurdo nós temos uma grande disposição, desde que seja a nossa vontade. Somos capazes de agredir os outros por causa da nossa vontade. Denegrir aos outros por causa da nossa vontade. Difamar os outros por causa da nossa vontade. Somos capazes de matar por causa da nossa vontade. Porque eu quero, eu tenho direito. O problema não são os outros. O problema é só a nossa disposição de acolher realmente Jesus Cristo como Senhor da nossa história. E tem muitas pessoas que falam dele demais, mas não estão dispostas, mesmo com dificuldades, oferecer a ele a única coisa que tem. A única coisa que tem. Porque nem a roupa que cada um de nós aqui veste é nossa. A única coisa que nós temos é a nossa vida. Talvez seja por isso que a imagem tão bonita de Samuel sendo entregue no templo seja tão significativa. Porque foi a vida inteira entregue ao seu Senhor. Cristo ofereceu a sua vida inteira ao seu Pai e a nós. E nós não oferecemos, às vezes, nem uma hora da semana.